Bom dia, Rodrigo Oliver, bom dia a todos da Rede TV e bom dia a você que está nos assistindo em casa. Hoje eu trouxe aqui duas convidadas muito especiais. A doutora Alana, que é uma ex-deputada estadual, autora de várias leis importantes, como Agosto Lilás, e também a lei que dá o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. E também eu conto com a presença especial, a doutora Gisele Martins, que é uma policial civil e que luta contra a violência doméstica e o feminicídio. Muito obrigada por estarem aqui no nosso programa. É um prazer ter vocês aqui. A gente agradece, obrigada, Lê. Prazer estar aqui no programa do Rodrigo. E estamos às ordens aí para o que você quiser saber da gente aí. A pergunta vai para vocês duas. Como vocês definem a violência doméstica e como ela se manifesta no dia a dia das vítimas? Quer responder? Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Alessandra e Gisele, a gente se compartilhar dessa luta, né? Que é uma luta todas nós, mulheres, e também dos homens. Eu, enquanto deputada, eu sempre gostei de dizer isso, que todo homem nasceu de uma mulher. Perfeito. Então, ele tem mais que obrigação de respeitá-la. Verdade. E a violência, ela se resume em várias áreas, como a gente sabe, a física, a mental, a psicológica, a emocional, a financeira. E quem sofre não é só a mulher, Alessandra, quem sofre é a família inteira. Perfeito. E eu posso falar isso com propriedade porque eu sou filha de uma mulher que sofreu violência psicológica e financeira. Justamente por isso que eu sou autora da Lei do Agosto Lilás, né, que é o mês da prevenção e combate à violência doméstica, e do aluguel social para mulheres que sofrem violência doméstica. Muito legal. Eu, quando fiz essa lei, eu fiz baseada numa experiência própria de vida do que eu vi a minha mãe viver. Então você vê que Deus me deu a bênção de me tornar uma deputada, uma parlamentar, para poder ajudar outras mulheres e de algo que eu vi e vivenciei na minha infância, mas que ficou na minha mente durante esse tempo todo. Sim. Não menosprezando, mas quando você sente na pele, Gisele, você sabe qual é a real necessidade. E contando para vocês um pouco, bem resumidamente, o meu pai era um pai maravilhoso, mas era um péssimo marido nesse quesito, porque ele nunca deixou a minha mãe ter uma vida profissional. Minha mãe sempre foi do lar, mas quando ele bebia, ele dizia para ela: eu te sustento, e aí você nunca vai me deixar, porque quem é o provedor da casa sou eu que mato. Olha o que eu já ouvi quando eu era criança: é eu que mato a sua fome. Isso é forte demais. Muito humilhante, né? E isso, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso vai tão além que eu, quando criança, eu botava isso na minha cabeça. Sabe o que eu pensava? Quando eu crescer, eu vou estudar e eu vou me formar para nunca depender de homem. Então você vê que um dano na minha infância, se não é Deus, se não é você ter um trabalho psicológico, se você não é ter uma mãe, um marido, que hoje eu tenho, graças a Deus, que te dá todo o auxílio, isso poderia ter gerado danos assim gigantescos na minha vida, na minha vida familiar hoje. Sim. Então, o que a minha mãe passava? Voltando, o que minha mãe passava? A minha mãe não podia sair de casa porque ela não tinha uma dependência financeira. Ela vivia agressão com meu pai psicológica porque ela queria? Lógico que não, nenhuma mulher quer sofrer. Exatamente. Mas ela era mãe. Exato. O que ela ia fazer comigo? Ia me botar para dormir na rua, no relento, para passar necessidade? Uma mãe de verdade, e aqui eu quero deixar para vocês, antes que vocês pensem em julgar uma mulher que sofre violência, se coloca no lugar dela. Ninguém passa por isso porque quer. Exato. Ou porque é sem vergonha, como muita gente diz. Exatamente. Passa por necessidade. Sim. Ou passa para que o filho, como foi o caso da minha mãe, não viesse a passar necessidade. Sim. Então, quando eu me tornei deputada, eu lembrando da história da minha mãe, o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou criar o aluguel social porque é uma maneira de dar uma carta de alforria para essas mulheres. Sim. Porque se a minha mãe tivesse como alugar uma casa naquela época, eu tenho certeza que ela tinha saído de casa e tinha começado uma nova história, porque ela ia ter um lar, um teto para me abrigar. Suporte. Ia ter um suporte.
Só que, infelizmente, a gente não tinha uma família que desse esse suporte também, né, Gisele? Rede de apoio. Essa rede de apoio. E aí, quando eu criei essa lei, e eu conto com os meus pares, os deputados que aprovaram, foi sancionada, graças a Deus, todo mundo pôde entender e compreender que realmente era uma libertação, porque quando a mulher ela consegue o aluguel social, ela tem direito a ganhar um salário mínimo durante 1 ano, dando a possibilidade a ela de ter um lar, uma moradia, e ali ela poder buscar um curso, seja numa FATEC, um curso profissionalizante, ou para ela aprender a fazer uma manicure, um bolo, um cabelo, até algo que ela consiga exercer dentro de casa, para que ela assim consiga cuidar dos filhos e poder ter o seu próprio recurso. Uma oportunidade de recomeço, né? Exatamente. Ou muitas das vezes de começar. Exatamente. Porque recomeçar, ela já teve a oportunidade de ser liberta. Muitas casam tão nova, Alessandra. Não conseguiram nem saber o que é ser feliz. Sim. Infelizmente. Perfeito. Então, violência, eu queria dizer isso para as pessoas que estão nos assistindo. Entender e compreender que ela não vai só na agressão da mulher. É uma agressão familiar inteira. Exato. Sofre todo mundo junto. Perfeito. Doutora Gisele, e quais os sinais mais comuns de uma pessoa que está sofrendo violência doméstica? Então, na minha jornada aí como policial, o que a gente nota sempre são os mesmos comportamentos. Essa mulher começa a ficar isolada das pessoas com quem ela se relacionava, então família, amigos, ela deixa de frequentar determinados ambientes que ela costumava frequentar. Essa mulher começa a ficar entristecida, ela começa a apresentar, nos casos que ela é agredida fisicamente, hematomas, lesões. O lar começa a ficar conturbado. Por quê? Porque toda violência que acontece entre casal afeta diretamente os filhos, se esses filhos existirem. E por que eu fui, inclusive, trabalhar com criança? Hoje eu trabalho com criança vítima de violência doméstica, sexual, adolescente, porque eu entendi que quando há um núcleo de violência doméstica, eu tô quase que criando um futuro agressor ou uma futura mulher que vai ser agredida. Por quê? Porque toda vez que existe um episódio de violência, isso gera um impacto emocional nessa criança e nesse adolescente. A doutora Alana falou perfeitamente. Eu cresci dizendo que quando eu fosse maior, eu não gostaria de depender de ninguém. Acaba que a criança e o adolescente que assiste a violência doméstica vem para a vida com uma ferida. As mulheres com uma ferida com o homem, às vezes o homem com a ferida com o pai, com a mãe. E essas pessoas vão reproduzindo isso na vida. E aí você falou brilhantemente, ninguém passa por violência doméstica porque quer. Às vezes a pessoa quer sair, mas o corpo dela está tão viciado na química do estresse dessas interações que ela não consegue sair, ela acaba atraindo para a vida dela, de alguma maneira, essas situações. Então, assim, a gente sempre vê isolamento, mudança de comportamento, assim, muito drástica, e a gente fica sem entender o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, o silêncio é o que impera ali, naqueles atos de violência, justamente porque essa mulher, às vezes, é mãe, e ela não vê solução para os filhos. Eu já ouvi casos de criança de 7 anos falar para a mãe, vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossas coisas e a gente pode morar na rua, eu e você, para o meu pai nunca mais te bater. Essa criança já estava tão exaurida das cenas de violência que ela assistia que ela preferia morar na rua. Mas é muito comum mulheres mais velhas também decidirem revelar a violência depois de 20 anos, quando os filhos já estão criados, já têm uma certa independência. Por quê? Porque, em tese, em regra, é a lei do silêncio que vigora. Essa mulher não se sente capaz de ter a própria vida, essa mulher não se sente capaz de criar os filhos sozinha. Um sintoma muito comum e uma consequência muito comum quando a mulher resolve denunciar, o homem tira
a base financeira dessa mulher, para que essa mulher não tenha condições de dar prosseguimento a essa separação, a essa denúncia. Então, assim, são vários, não existem sinais, é uma receita de bolo dos sinais, não. Mas os sinais mais comuns são esses. Doutora Alana, o que a senhora acha que precisa ser feito com a Lei Maria da Penha para que ela possa ser mais efetiva? Olha, além da lei realmente já ser colocada em prática, já vi a quantidade, doutora Gisele, de pessoas que entram com o mandato de segurança, igual a gente assiste nos noticiários, que entrou diversas vezes e a mulher sofreu feminicídio. Sim. Então, a lei, ela tá aí. Ela só precisa realmente ser colocada em prática de verdade, dando aquele respaldo necessário para a mulher. Sim. Porque não adianta a mulher ir lá e fazer uma denúncia, uma queixa, aí voltar. Ela tá pedindo socorro. Você entende, Alessandra? Então, assim, a lei, ela já é ampla. Você tem que ter o abrigo, tem que ter o acompanhamento psicológico. Sim, perfeito. A legislação, ela tá aí. Ela precisa realmente ser colocada em prática e ter a atenção necessária. Porque não adianta a mulher estar ali batendo e pedindo socorro e quando você vê tá tarde demais, porque já ocorreu. Já ocorreu. Eu acho que é assertividade na ação. Com certeza. Eu até complementando, doutora Alana, eu acho que o espírito da lei é excelente, a lei é moderna, só que as políticas públicas precisam entrar na hora que a mulher está pedindo socorro, que a mulher resolveu sair. Tem que entrar assistência social, tem que entrar assistência à saúde, psicológica, jurídica, rede de apoio com os filhos, porque se a gente cerca essa mulher de estrutura, de rede de apoio para que ela possa prosseguir, ela vai até o final. Agora, se ela não tem essa rede de apoio, ela vai sucumbir. Por quê? Porque ela não vai ter o aparato que ela precisa para ir adiante, principalmente emocional. Porque a gente está falando de mulheres, eu fiz uma pesquisa sobre isso, que em regra conviveram com violência a vida inteira. Conviveram com a violência desde a infância, a violência é algo conhecido, significou-se na cabeça dessa criança que amor é igual a violência, que amor é igual a agressividade. Porque lá na infância ela teve interações com as figuras de afeto dela, onde se dizia que amava, mas se tratava com violência. Então essa mulher vem para a vida buscando coisas parecidas nas relações amorosas. As políticas públicas, como a doutora Gisele falou, é fundamental, porque a mulher, ela já sai de casa com o pensamento de denunciar, pensando o que a sociedade vai pensar dela. Exatamente. O que a sociedade vai pensar dela, para onde eu vou, Perfeito. O que vai ser dos meus filhos. Então, assim, como a doutora Gisele falou, a lei, ela já está aí dando o amparo e está tudo bem. Mas se não tiver as políticas públicas que venha sendo um complemento para tudo isso que está no entorno, ela não vai tomar coragem. Ela vai pensar duas vezes, ela vai falar assim, para eu ficar desabrigada, eu vou ficar aqui. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque, na verdade, muitas mulheres se preocupam com o que a sociedade vai pensar dela. Perfeito. Muitas. Elas ficam envergonhadas. Se for de uma família tradicional, que tem o pensamento e está certo como cristã que sou, o casamento é eterno, ela vai pensar duas vezes se vai se separar ou não do agressor, porque ela tem imbuído na mentalidade dela que como o casamento é eterno, ela vai suportar aquilo ali, porque aquilo ali é a cruz que ela tem que carregar. Exatamente. Só que ela não tem que carregar aquela cruz. Então ela tem que ter um amparo em todas as áreas. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não é só a legislação. A legislação está aí. A gente tem que ter agora as pautas, o entorno, para que de fato dê a vontade nela. Ela fala assim, pô, eu estou garantida. Aqui eu vou ter o braço... Aí eu vou falar como militar que sou, né? Aqui eu vou ter o braço forte, a mão amiga. Né? É toda uma estrutura para acolher essa vítima, né? Sabe uma coisa que é muito interessante que eu vejo? Quando as mulheres vão pedir medida protetiva, uma das medidas protetivas que estão à disposição da mulher é que o agressor frequente programas de, tratamento psicológico, educação, estou falando das minhas palavras. Não se pede essa medida normalmente. Eu acho que se eu tivesse uma condição de pedir medida protetiva, a primeira medida que eu pediria é que o agressor fosse obrigado
a frequentar grupos de apoio, onde ele pudesse também, de alguma maneira, ser tratado. Porque eu vou pedir uma medida protetiva para uma mulher, essa mulher vai ser protegida, só que esse homem pode se relacionar com outra mulher e ele pode fazer a mesma coisa com outra mulher. Ele não entendeu o que ele tem, está sendo... Exatamente, porque às vezes ele está reproduzindo um padrão de algo que ele viu em casa. Ou seja, precisa tratar uma coisa que ele trouxe na infância. Exato. E se a gente não divulga essa possibilidade dessa medida protetiva, dessa frequência do agressor nesses grupos de apoio, a gente está enxugando gelo. Por quê? Porque esse agressor vai agredir essa vítima vai pedir medida protetiva, ele vai para um outro relacionamento e vai agredir outra vítima. Porque ele não passou por um tratamento, por terapia, por grupo de apoio, por conscientização. E aí a gente fica na mesma. É aí onde entra as políticas públicas. E aí onde eu vou dizer, eu sou autora da lei, que é o Agosto Lilás, que é o mês de prevenção e combate à violência doméstica, que é um mês inteiro destinado para tratar sobre essa pauta. Só que na realidade, a gente coloca como um mês destinado para isso, mas é um tema do ano inteiro. É de janeiro a dezembro. Só que se você não levar a conscientização da população, né, doutora, o que pode, o que não pode, o que você tem de direito, o que você não tem, como a senhora mesmo disse, a medida protetiva está aqui. Você tem isso aqui com um auxílio, porque na realidade, o agressor, às vezes, se você puxar um histórico, você não sabe se ele está trazendo aquilo lá da infância dele. Então, não adianta separar ele dela, se ele vai casar talvez de novo e vai fazer com outra. Perfeito. Então, Exatamente. a gente precisa urgentemente fazer um trabalho de conscientização. Uma é explicar para as mulheres que ela tem que sim denunciar, que ela vai ter todos os amparos, mas também fazer um trabalho de conscientização do homem que faz esses atos, que ele tem um problema. Sim, e que ele precisa se tratar. Exato. Entendeu? Que ele precisa ser curado para poder ele viver uma vida, porque não adianta ele deixar uma mulher e casar com outra que ele vai fazer as mesmas coisas. Sim. E quando a gente vai nos eventos, né, voltados aí para violência doméstica, a gente só vê mulher. E quem deveria também frequentar os eventos, além das mulheres, são os homens. Porque, assim como muitas vezes a mulher está assistindo um evento e fala assim, gente, isso é violência doméstica, eu vivi isso. O homem pode estar sentado ali e falar, gente, eu faço isso com a minha mulher. Eu não sabia que isso é violência doméstica. Às vezes eles não têm consciência. É que eles pensam que é só física. Exatamente. Se eu não bati, tá tudo Exatamente. Bem. Ameaça, xingamento, diminuir, controlar a mulher através da parte financeira. Às vezes ele não tem consciência de que isso seja violência doméstica. E tem algum outro mito que precisa ser desconstruído nesse caso da violência doméstica? E agora eu queria poder fazer uma pergunta para a doutora Gisele. Vamos lá. Porque enquanto parlamentar, como eu sempre fui defensora dessa causa, eu sempre estive de portas abertas no meu gabinete, eu também recebia, doutora Gisele, o outro lado. Sim, os homens. Os homens, porque a gente tem essa luta de conscientização, de trabalho, de busca incessante para que essa estatística cada ano venha a diminuir. Sim. E a senhora sabe mais do que ninguém que o estado do Rio de Janeiro é um dos índices assim que é muito no topo, alarmante, né, como a senhora está dizendo, de violência doméstica. Só que infelizmente acontece que eu não sei se por medo de perder, o que acontece. Eu já ouvi relatos que eles dizem assim, que ouviu a mulher dizer, se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Eu vou te denunciar na Lei Maria da Penha. Sim. E eles falam, mas eu nem fiz o que ela está denunciando. Sim, e eu queria saber da senhora que essa luta é linda, nós vamos conseguir, mas se também tem uma punição para aquelas mulheres que por algum motivo não são imbuídas conscientemente de que se ela tem esse ato, ela está acabando com o nosso trabalho, com a nossa luta. Perfeito. Porque a lei não é para isso. Sim. A lei é para mulheres que realmente estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda. Não é simplesmente porque se você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Exatamente. Se tem sanção para essas mulheres também. Sim. Então, sempre que uma mulher usa, né, do direito, né, da Lei Maria da Penha para prejudicar intencionalmente o parceiro, o companheiro, o marido, enfim, ela está trazendo para a lei um descrédito.
que afeta, né, toda a coletividade. Então, quando a gente recebe a denúncia de uma mulher que falsamente está acusando o parceiro de ter praticado algum tipo de violência e durante a investigação, coletiva de testemunha, com áudios, com print de mensagem, enfim, a gente entende e comprova que, na verdade, o fato não aconteceu e que ela é quem está, de alguma maneira, querendo usar a lei contra o homem, a gente reverte, tá? Existe um crime no artigo 339 do Código Penal, que é denunciação caluniosa. É quando alguém dá causa a qualquer procedimento criminal administrativo contra uma outra pessoa sabendo que ela é inocente. Então, assim, existe sim, se a justiça, a polícia é usada por essa mulher por interesses que não são do espírito da lei, para prejudicar um homem por qualquer motivo que seja porque ela não aceita a separação, seja porque, enfim, né, motivo qualquer, essa mulher pode ser responsabilizada. A Alê falou sobre um mito, né? Um mito que é muito comum o homem sofre violência doméstica? O homem sofre violência doméstica. O homem também, embora não seja na forma da Lei Maria da Penha, ele também pode sofrer violência doméstica. A mulher que agride esse homem no âmbito lá doméstico, por briga, ciúme, enfim, esse homem também é vítima. Mas olha que interessante, normalmente os homens ficam mais envergonhados de irem à delegacia fazer um registro de que foi agredido por uma mulher. É um pouquinho vergonhoso para eles, né? E a mulher já se sente também envergonhada, imagina para o homem, né? Então, assim, esse é um dos mitos. E como o protagonismo feminino ele pode ajudar essas mulheres que passam por violência doméstica? Eu acredito que, na realidade, nós mulheres, todas nós, temos esse protagonismo. Afinal, nós temos filhos, nós temos que educar. Eu tenho 2 filhas. E a gente educa como? Com exemplo, conversando, mostrando. E quando eu converso com a minha mais velha, como que eu posso orientá-la a não sofrer uma violência doméstica? É fundamental que tenha diálogo para que ela possa conversar na escola. Eu acho que é uma cadeia de união, um coletivo. Não é um trabalho da Alessandra, não é um trabalho da Alana nem da doutora Gisele. Sim. São todos nós. São os homens, como eu disse, eles têm que participar. Sim. Desmistificar que uma reunião, uma palestra é só para mulheres. Não é. É para todo mundo. É um pai, uma mãe que vai sentar com seus filhos, independente se é menina, é menino, porque o menino vai casar. Sim. A gente tem que educar, a gente tem que formar essa geração futura. Exato. Porque acho que só assim, conversando, educando, orientando, a gente vai ter uma nova geração que vai se conscientizar que é não. Chega, violência doméstica não, porque a família tem que ser uma família sadia, saudável. Perfeito. É igual eu falei, destrói todo mundo. Exato. Olha só, um casal que sofre violência doméstica, a mãe e o pai que está vendo sofre. Sim. Os filhos que estão vendo sofrem. Perfeito. Os parentes no entorno sofrem junto. Ou seja, sofre todo mundo junto. É um adoecimento coletivo, né? Sobre o protagonismo feminino, eu sempre falo isso. A mulher tem que ser protagonista primeiro dentro da sua casa. Justamente exemplo. Transbordando sobre os seus filhos valores, harmonia. Por quê? Porque as crianças, elas moldam a forma como elas vão se relacionar na vida adulta, vendo o relacionamento do pai e da mãe. Então, se ela está num ambiente onde ela vê amor, afeto, respeito, carinho, a tendência é que ela cresça e busque esse modelo de relacionamento para viver na própria vida. Se a criança está num ambiente onde existe xingamento, violência física, humilhações, ela vai entender que esse é um modelo de relacionamento e tende a repetir isso na sua vida adulta. A gente tende a repetir, né, os padrões que a gente vê na infância. Agora, como a doutora Alana falou,
ela veio para a vida sabendo o que ela via em casa e ela decidiu, porque é uma decisão, que ela não ia viver isso na vida dela adulta. E aí ela procurou meios e caminhos, porque às vezes sozinho a pessoa não consegue, de se livrar dessa herança, que às vezes é uma herança transgeracional. A avó se comportava assim, a mãe se comporta, agora o filho está se comportando. E se a gente não quiser que isso se estenda nas gerações, a gente tem que trazer consciência. Consciência que precisa ser finalizado um ciclo aí. E a gente está, né, num momento em que a família, né, está muito fragilizada por conta de tudo isso. E a gente, eu acho que é tempo da gente plantar uma nova semente nessa juventude. Só que a juventude só muda se nós mudarmos, se nós nos reeducarmos, se nós formos os protagonistas dessa mudança, como se a gente estivesse plantando uma semente para uma geração melhor no futuro. Com certeza. E para finalizar, que conselho vocês dão para mulheres que sofreram violência doméstica, mas que estão reconstruindo a sua vida? Não desista, você é guerreira, você é dona da sua história. Tenha certeza que você tem mãos auxiliadoras à sua volta. Como eu disse no início, ainda que você não encontre no seu ambiente familiar, que nós sabemos perfeitamente que tem várias famílias que não dão esse auxílio, hoje nós temos vários amparos de secretarias de assistência social, da DEAN. Nós temos sim mulheres para te incentivar a não desistir. Nós temos um Deus todo-poderoso que todos os dias te capacita diariamente para se tornar uma mulher melhor. Agora, se você tem filhos, lembre-se que a doutora Gisele falou. Nós temos uma geração a entregar para o mundo melhor. Assim como eu ensino para minhas filhas, você tem os seus filhos, e eu tenho certeza que você está assistindo esse programa. Lembre-se, você vai entregar filhos melhores, mas você só vai entregar filhos melhores quando seus filhos estiverem bem, estiverem saudável, sadia, forte, guerreira. Você não é obrigada a passar por isso. E nós não estamos aqui para te condenar, nós estamos aqui para te ajudar. Entre em contato com o programa, eu tenho certeza que vai estar de braços abertos a te auxiliar, a te destinar para os lugares apropriados. Nós estamos aqui. E eu tenho certeza que você vai vencer, você vai ser protagonista da tua história e uma nova história Deus tem para a sua vida. Doutoras, muito obrigada por essa participação incrível que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres em casa que sofrem por esse problema. E eu vou ficando por aqui com mais um Tá na Rede. Até a próxima semana e fiquem com Deus.